A mansão dos Mendonça erguia-se imponente no alto do bairro mais exclusivo da cidade, como uma fortaleza moderna construída não apenas com concreto e vidro, mas também com o silêncio que reinava em seus amplos cômodos. Rodrigo Mendonça, 42 anos, observava a cidade através da janela panorâmica de seu escritório no último andar. O terno impecavelmente cortado não escondia a rigidez de seus ombros, como se carregasse um peso invisível que nem sua fortuna estimada em bilhões conseguia aliviar. Era quase meia-noite quando o empresário finalmente desligou o computador. Seu rosto anguloso, marcado por olheiras profundas, refletia o cansaço de quem transformou o trabalho em refúgio. Há 3 anos, desde que Mariana partira subitamente, vítima de um aneurisma fatal, Rodrigo havia aprendido a ocupar cada segundo do dia com negócios. Melhor o cansaço do que o vazio. O silêncio foi quebrado pelo toque discreto na porta. Senhor Mendonça, vou me retirar. Já arrumei tudo na cozinha. A voz suave de Clara, 34 anos, ecoou no ambiente. A faxineira mantinha os olhos baixos, como sempre fazia na presença do patrão. Suas mãos, ásperas pelo trabalho constante, seguravam nervosamente a alça da bolsa simples. Pode ir, respondeu secamente, sem tirar os olhos dos documentos que fingia organizar. Só quando ouviu a porta se fechar, Rodrigo permitiu-se um suspiro. Clara tinha começado a trabalhar na mansão há 6 meses. Era eficiente, discreta, exatamente o que ele precisava. Nada de conversas desnecessárias ou perguntas invasivas. O contrato era claro: limpar, organizar e cuidar da casa. Simples assim. Pelo menos, era como deveria ser. Rodrigo consultou o relógio e, contrariando sua rotina, decidiu passar pelo quarto da filha antes de se recolher. Sofia tinha apenas 5 anos e, desde a morte da mãe, vivia praticamente sob os cuidados da babá durante o dia e, agora à noite, sob a supervisão ocasional da própria Clara, que aceitara recentemente o trabalho extra de verificar a menina até que ele chegasse do escritório. Suas passadas ecoavam pelo corredor, enquanto as paredes exibiam fotos de tempos mais felizes, a maioria delas com Mariana ao seu lado, o sorriso luminoso que ele não conseguia mais enxergar na filha. Sofia era a imagem da mãe. Os mesmos cabelos castanhos ondulados, os mesmos olhos expressivos. Talvez por isso fosse tão difícil olhar para ela. Ao abrir a porta do quarto infantil decorado em tons de lilás, Rodrigo congelou. A cena que encontrou não estava em nenhum manual corporativo que pudesse tê-lo preparado. Clara, que deveria ter ido embora minutos antes, estava sentada no chão ao lado da cama de Sofia. A menina dormia inquieta, com bochechas coradas que não pareciam normais. O que significa isso? A voz de Rodrigo saiu mais alta do que pretendia. Clara levantou-se num sobressalto, como se tivesse sido pega em flagrante. Senhor, desculpe. Sofia está com febre. Eu ia embora, mas quando vim verificá-la antes de sair, percebi que não estava bem. Tentei ligar para o seu celular, mas caía na caixa postal. Rodrigo instintivamente pegou o telefone. 10 chamadas perdidas. Havia deixado o aparelho no silencioso durante uma videoconferência com investidores japoneses e esquecera de verificá-lo depois. Por que não chamou a emergência? Perguntou, se aproximando da filha com um misto de preocupação e culpa. Já dei o antitérmico que a pediatra dela receitou da última vez. A febre começou a ceder, mas achei melhor ficar monitorando. Clara respondeu com uma calma que contrastava com o nervosismo do patrão. Ela teve um pesadelo também. Chorou chamando pela mãe. A menção a Mariana foi como um soco no estômago de Rodrigo. Ele tocou a testa da filha. Estava quente, mas não escaldante. Ao lado da cama, sobre o criado mudo, viu um caderno aberto com anotações detalhadas dos horários, da temperatura e da medicação dada a Sofia. Você ficou anotando tudo isso? Perguntou, segurando o caderno simples com capa de flores desbotadas. Sim, senhor. Minha mãe era técnica de enfermagem. Aprendi com ela a importância de monitorar. Facilita caso precise levar ao médico.
Foi então que Rodrigo notou o detalhe que mudaria tudo. No chão, ao lado de onde Clara estivera sentada, havia um pequeno travesseiro improvisado com um casaco dobrado e uma manta fina. A faxineira tinha se preparado para passar a noite ali, no chão duro, velando o sono febril de Sofia. "Você ia dormir aqui? No chão?" Clara desviou o olhar, subitamente constrangida. "Só até o senhor chegar ou até ter certeza de que a febre não voltaria. Eu prometi a Sofia que não sairia do lado dela." A simplicidade da resposta desarmou Rodrigo completamente. Ele não conseguia lembrar a última vez que havia feito tal promessa à filha, ou se alguma vez tinha realmente cumprido as poucas que fizera. Naquele momento, algo dentro dele se moveu. Um empresário acostumado a avaliar pessoas pela produtividade e eficiência se viu diante de algo que não conseguia calcular em planilhas: dedicação genuína. Clara não ganhava o suficiente para justificar ficar de vigília no chão frio. Não havia cláusula contratual que a obrigasse a anotar meticulosamente cada oscilação na temperatura de Sofia. "Eu agradeço." As palavras saíram estranhas, quase desconhecidas em sua boca. "Pode ir para casa agora. Eu assumo daqui." Clara assentiu, recolhendo suas coisas. Antes de sair, entregou a ele o caderno de anotações. "Se a febre voltar, o antitérmico pode ser dado novamente daqui a 4 horas. Deixei água na mesinha. Ela pediu para deixar a luz do abajur acesa." Quando a porta se fechou, Rodrigo sentou-se na poltrona ao lado da cama da filha. O quarto de Sofia, percebeu, era um lugar quase estranho para ele. Não sabia que a filha agora tinha medo do escuro, nem que o antitérmico preferido estava guardado na segunda gaveta do banheiro. Estas eram informações que Clara, uma funcionária contratada para limpar, sabia melhor do que ele. Sofia remexeu-se na cama, abrindo os olhos brevemente. "Papai?" murmurou sonolenta. "Estou aqui", respondeu, sentindo a garganta apertar. "A Clara foi embora?" perguntou a menina com voz fraca. "Sim, mas eu vou ficar com você." Sofia fechou os olhos novamente. Ela conta histórias bonitas. Sobre uma princesa que perdeu a mãe, mas encontrou um jardim mágico. Rodrigo sentiu algo quebrar dentro do peito. Era assim que Clara ajudava sua filha a lidar com a ausência da mãe, com histórias de esperança, enquanto ele oferecia apenas ausência. "Quer que eu conte uma história?" ofereceu, hesitante. Sofia já tinha voltado a dormir. Ainda assim, Rodrigo não se moveu da poltrona. Pela primeira vez em anos, os e-mails poderiam esperar. As ligações poderiam ir para a caixa postal. O império financeiro que construíra como escudo contra a dor poderia ficar em suspenso por uma noite. Enquanto observava o subir e descer do peito da filha, Rodrigo Mendonça, o homem que calculava riscos e oportunidades com precisão matemática, percebeu que estava diante de uma equação que não conseguia resolver. Como uma mulher que mal ganhava um salário mínimo podia oferecer algo que ele, com todos os seus recursos, havia se esquecido de dar: presença. O primeiro raio de sol encontrou o poderoso empresário adormecido na poltrona. O caderno de anotações de Clara ainda em suas mãos, como um mapa para um território há muito esquecido, o coração de sua própria filha. Na manhã seguinte, Rodrigo despertou com o pescoço dolorido e uma clareza incomum. Sofia ainda dormia. A febre havia passado. Ele checou novamente a temperatura com as costas da mão, como vira Clara fazer. A pele estava fresca, sem o calor alarmante da noite anterior. Olhou para o relógio, 6h40 da manhã. Normalmente, a essa hora, já estaria revisando e-mails enquanto tomava seu café preto sem açúcar. Hoje, algo o mantinha ali, observando o rosto sereno da filha. Sofia tinha os cílios longos como os de Mariana, a mesma covinha no queixo quando sorria. Como pudera se distanciar tanto de algo tão precioso? O som da porta da frente sendo aberta e fechada discretamente o tirou de seus pensamentos. Clara havia chegado, pontual como sempre. Rodrigo saiu do quarto.
tentando não fazer barulho, e seguiu para a cozinha. Encontrou a faxineira arrumando frutas numa cesta. Seu uniforme simples impecavelmente passado. O cabelo castanho preso num coque prático. "Bom dia, senhor Mendonça", ela disse, surpresa por vê-lo ali àquela hora. "Como passou a Sofia? A febre não voltou? Graças a você." As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Não era de seu feitio expressar gratidão tão abertamente. Clara sorriu discretamente, continuando suas tarefas. "Fico feliz. Crianças se recuperam rápido." "Por que você fez aquilo?" A pergunta escapou, direta e sem rodeios, típica de suas reuniões de negócios. Ficar com ela no chão, preparada para passar a noite toda, não é sua obrigação. Clara parou o que estava fazendo e pela primeira vez olhou diretamente nos olhos dele. Havia uma dignidade silenciosa em seu olhar que Rodrigo não tinha notado antes. "Algumas coisas a gente faz não por obrigação, mas porque é o certo a se fazer", respondeu simplesmente. Sofia estava assustada com a febre e com o pesadelo. "Eu prometi que ficaria com ela. Promessas feitas para crianças são sagradas, senhor." A simplicidade da resposta o desconcertou. Promessas feitas para crianças são sagradas. Quantas ele havia quebrado nos últimos 3 anos? "Você não precisa me chamar de senhor o tempo todo", disse, surpreendendo a si mesmo. "Ai, Rodrigo é suficiente." Um silêncio constrangido se instalou entre eles. Clara voltou a arrumar as frutas, enquanto Rodrigo permanecia ali, incerto do que dizer em seguida. Era estranho. Para um homem acostumado a comandar salas de reuniões com dezenas de executivos, sentir-se tão desajeitado numa simples conversa de cozinha. "Na verdade, senhor..." "Rodrigo." Clara finalmente quebrou o silêncio. "Eu gostaria de conversar sobre Sofia, se não for inconveniente." Ele assentiu, indicando que prosseguisse. "Ela fala muito sobre a mãe. Tem pesadelos frequentes. Acho que sente falta de falar sobre isso durante o dia." Clara escolhia as palavras com cuidado. "As crianças precisam processar o luto, mesmo sendo pequenas." Rodrigo sentiu seu peito apertar. Luto. Uma palavra que evitava a todo custo. O que você sugere?" perguntou, apoiando-se no balcão da cozinha. "Talvez álbuns de fotos, histórias sobre a mãe dela, manter a memória viva, mas de um jeito bonito, não doloroso." Clara hesitou. "Desculpe se estou sendo intrometida." "Não, não está." Rodrigo surpreendeu-se com a sinceridade de sua resposta. Continua. "Sofia me mostrou um desenho que fez para o Dia das Mães na escola. Ela pediu para fazer um para a mãe dela no céu. A professora não sabia como lidar com isso, então deixou que ela desenhasse um anjo qualquer." Clara respirou fundo. Ela queria ter feito um desenho da mãe dela de verdade. Acho que Sofia precisa sentir que pode lembrar da mãe sem que isso seja um tabu. Rodrigo sentiu como se algo perfurasse seu peito. Ele próprio havia criado esse tabu. Na mansão de 30 cômodos, o nome de Mariana raramente era pronunciado. As fotos estavam lá, mas ninguém falava sobre elas. Era como se a dor pudesse ser contida se fosse ignorada. "Eu não sei como", começou ele, deixando a frase morrer no ar. "Ninguém sabe no começo", Clara respondeu com uma gentileza surpreendente. "Mas as crianças nos mostram o caminho, se estivermos dispostos a seguir." O telefone de Rodrigo vibrou em seu bolso. Um lembrete da videoconferência marcada para as 7h30. O mundo dos negócios chamando, pontual como sempre. "Preciso trabalhar", disse ele, como se pedisse desculpas. Clara assentiu, voltando a seus afazeres. "Vou preparar uma semana." Se passou desde a noite da febre. Sofia já estava completamente recuperada, mas algo havia mudado na mansão dos Mendonça. O silêncio permanecia, mas era diferente, como se estivesse cheio de perguntas não formuladas, de possibilidades suspensas no ar. Rodrigo observava sua filha brincando no jardim através da janela do escritório doméstico. Seus dedos tamborilavam inquietos sobre a mesa de mogno, enquanto ignorava as dezenas de e-mails não lidos. A conversa com Clara não saía de sua cabeça. Promessas feitas para crianças são sagradas. O empresário abriu a gaveta inferior da escrivaninha
e retirou uma caixa lacrada que não tocava há quase 3 anos. Dentro estavam os álbuns de família que havia guardado após o enterro de Mariana. As mãos tremeram levemente ao abrir o primeiro. Ali estava ela, o sorriso radiante, os olhos que pareciam capazes de iluminar qualquer ambiente. Mariana segurando Sofia recém-nascida. Um olhar de amor absoluto que fez Rodrigo sentir uma pontada aguda de culpa. Um leve toque na porta interrompeu sua contemplação. "Com licença, trouxe seu café." Era Clara, segurando uma bandeja com uma xícara fumegante. Ela parou quando notou o álbum aberto. "Desculpe, não quis interromper." "Não, tudo bem." Rodrigo fez um gesto para que entrasse. "Estou apenas revendo algumas coisas." Clara colocou a bandeja sobre a mesa e, antes que pudesse se retirar discretamente, como sempre fazia, Rodrigo apontou para uma das fotos. "Esta foi na nossa lua de mel." Mariana insistiu em caminhar 10 quilômetros por uma trilha impossível só para ver esse pôr do sol no topo da montanha. Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios. Ela sempre dizia que os melhores momentos são aqueles pelos quais precisamos lutar um pouco. Clara se permitiu olhar a foto mais de perto. "Ela era muito bonita", comentou com sinceridade. "Sofia é idêntica a ela, não só fisicamente." Rodrigo fechou o álbum com cuidado. "Tem a mesma obstinação, a mesma capacidade de enxergar beleza onde ninguém mais vê." Um silêncio confortável pairou entre eles, tão diferente da tensão habitual. "Sabe", Rodrigo continuou, surpreendendo a si mesmo com a vontade de falar, "quando Mariana morreu, eu não sabia o que fazer com todas essas memórias. Parecia que olhar para elas só tornava tudo mais insuportável." Clara permaneceu em silêncio, dando a ele espaço para continuar. "Então eu fiz o que sei fazer melhor. Transformei o luto em trabalho. Achei que se me concentrasse o suficiente em construir um império ainda maior, de alguma forma estaria honrando o que perdemos. Que Sofia nunca precisaria se preocupar com nada." Rodrigo esfregou os olhos cansados. "Só não percebi que estava perdendo o que realmente importa." Clara respirou fundo antes de falar. "Quando eu tinha 9 anos, perdi meu pai." Ela começou, hesitante. "Minha mãe fez algo que na época achei estranho. Ela separou um dia da semana para falarmos sobre ele. Lembranças, histórias, olhar fotos. Ela chamava de Dia de Memórias. No começo era só tristeza, mas com o tempo, virou uma celebração. O resto da semana conseguíamos seguir em frente, porque sabíamos que naquele dia específico teríamos espaço para a saudade." Rodrigo a observava atentamente, notando pela primeira vez o tom amendoado de seus olhos, a maneira como ela gesticulava suavemente enquanto falava de algo que importava. "Um dia de memórias", repetiu ele, experimentando o conceito. "Talvez ajudasse Sofia", sugeriu Clara. "Um espaço seguro para falar sobre a mãe, fazer perguntas, manter a memória viva sem que seja doloroso demais." Naquele momento, a porta do escritório se abriu e Sofia entrou correndo, os cabelos revoltos pelo vento do jardim, as bochechas coradas de vida. "Papai, olha o que eu achei!" A menina segurava uma pequena borboleta azul pousada em sua mão. "E Clara disse que borboletas azuis são mensageiras de pessoas especiais." Os olhos de Rodrigo se voltaram para Clara, que corou levemente. "Histórias ajudam", ela murmurou para ele, antes de se abaixar ao nível de Sofia. "Lembra o que combinamos sobre a borboleta?" Clara perguntou gentilmente à menina. "Que depois de mostrar para o papai, vamos soltar ela de novo porque ela precisa voar livre", respondeu Sofia com seriedade. "Exatamente." Clara sorriu. Rodrigo observou a interação entre as duas. A naturalidade, a confiança mútua. Havia ali uma conexão que ele invejava secretamente. Sofia se aproximou da janela aberta e, com um gesto delicado, estendeu a mão. A borboleta hesitou por um instante e depois alçou voo, desaparecendo no céu azul. "Vai levar nossa mensagem para a mamãe", disse Sofia, com uma certeza inabalável. Rodrigo sentiu o coração apertar.
Clara tinha criado um espaço para sua filha, onde a dor da perda se transformava em algo belo, algo que Sofia podia carregar sem se quebrar, algo que ele, com toda a sua fortuna, não conseguira oferecer. Sofia, chamou ele, tomando uma decisão repentina. Que tal escolhermos algumas fotos da mamãe para colocar no seu quarto? Os olhos da menina se arregalaram de surpresa e alegria. Posso mesmo? Claro que pode. Na verdade, ele pegou o álbum que estivera olhando. Podemos começar agora mesmo. Clara se afastou discretamente, deixando pai e filha sozinhos com o álbum de memórias. Ao sair do escritório, porém, ouviu Rodrigo chamá-la. Clara! Ela se virou. Obrigado, disse ele simplesmente. Era uma palavra pequena para o que estava sentindo, mas por enquanto era o suficiente. O sorriso que recebeu em resposta acendeu algo dentro dele que estivera adormecido por muito tempo. Naquela tarde, a mansão dos Mendonça estava diferente. As janelas foram abertas, deixando o ar fresco circular por cômodos há muito fechados. De seu quarto, Sofia pediu que o pai contasse histórias sobre a mãe, como eles se conheceram, o que Mariana gostava de comer, qual era sua cor favorita. Cada resposta parecia um tijolo removido do muro que Rodrigo construíra ao redor do próprio coração. À noite, ao se despedir para ir embora, Clara encontrou sobre sua bolsa um envelope. Dentro, havia um pequeno cartão escrito à mão. Domingo, 15, dia de memórias. Sua presença seria importante para Sofia e para mim, Rodrigo. A faxineira guardou o cartão cuidadosamente na bolsa. No caminho para o ponto de ônibus, notou uma borboleta azul pousada num arbusto. Coincidência ou não, permitiu-se sorrir. Algumas histórias, mesmo as improváveis, merecem uma chance de serem contadas. O primeiro dia de memórias foi desajeitado, cheio de silêncios e lágrimas contidas. Rodrigo espalhou fotos pela sala de estar. Acrescentou alguns objetos pessoais de Mariana. Um lenço com seu perfume ainda presente, o livro de poemas que estava sempre em sua mesa de cabeceira, a pulseira artesanal que comprara em sua última viagem. Clara chegou pontualmente às 15, trazendo um bolo caseiro de laranja. Era o favorito da minha mãe nos nossos dias de memória, explicou. Sofia alternava entre momentos de excitação infantil e uma seriedade quase adulta ao tocar os pertences da mãe. Em determinado momento, quando Rodrigo mostrava o vestido que Mariana usara no dia em que se conheceram, Sofia fez a pergunta que ele tanto temia. Papai, por que você nunca fala da mamãe? Você não sente falta dela? O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso físico. Clara fez menção de se retirar para dar privacidade, mas Rodrigo sutilmente indicou que ficasse. Sinto tanta falta dela, Sofia. Ele finalmente respondeu, a voz embargada, que às vezes dói respirar, e eu não sabia como falar sobre isso sem te fazer sofrer também. Mas eu já sofro, papai, sofro sozinha. A simplicidade brutal da resposta fez Rodrigo sentir como se o chão sumisse sob seus pés. Foi Clara quem veio em seu socorro. Sabe, Sofia, às vezes a gente acha que está protegendo quem a gente ama quando guarda a dor só para si. Mas, na verdade, quando compartilhamos nossos sentimentos, eles ficam mais leves para todo mundo. Sofia pensou por um momento. Depois se aproximou do pai e pegou sua mão. Podemos ficar tristes juntos, então? É menos assustador assim. Naquele instante, algo se quebrou dentro de Rodrigo. Não de maneira dolorosa, mas como um dique que finalmente cede, permitindo que as águas fluam novamente. Ele abraçou a filha com força, permitindo-se chorar abertamente pela primeira vez desde o funeral. Clara observava a cena com os olhos marejados, sentindo-se simultaneamente parte daquele momento e uma intrusa. Quando pai e filha finalmente se separaram, Rodrigo segurava nas mãos um delicado colar que pertencera a Mariana. Sua mãe queria que você tivesse isto quando completasse 15 anos, disse ele, mostrando o pingente de esmeralda para Sofia. Mas acho que ela gostaria que você o tivesse agora, para lembrar que ela está sempre com você.
Enquanto ajudava Sofia a colocar o colar, Rodrigo percebeu o olhar de Clara fixo em uma das fotografias. Era uma imagem de Mariana no jardim da mansão, cercada por flores que ela mesma plantara. Ela tinha mãos para plantas, comentou Clara, admirando a fotografia. Esse jardim era espetacular. Rodrigo olhou pela janela para o que restava do jardim, agora mantido por jardineiros profissionais que seguiam instruções técnicas sem o amor que Mariana dedicava a cada planta. Era o lugar favorito dela na casa, confirmou. Passava horas lá fora, mesmo quando os médicos recomendaram que evitasse o sol. Dizia que estar entre as flores a fazia sentir viva de verdade. Clara sorriu, reconhecendo algo familiar naquele relato. Minha mãe costumava dizer que jardins são como pessoas. Precisam tanto de cuidado técnico quanto de amor. Se faltar um dos dois, não florescem completamente. As palavras pairaram no ar como uma verdade há muito esquecida. Rodrigo olhou para Sofia, que agora examinava fascinada o colar da mãe, e depois para Clara, que continuava admirando as fotografias com um respeito genuíno pela mulher que nunca conhecera. Ao final daquela tarde, quando Clara se preparava para ir embora, Rodrigo a acompanhou até a porta, algo que nunca fizera antes. "Obrigado por hoje", disse ele. "Não teria conseguido sem sua ajuda." Clara ajustou a alça da bolsa no ombro. "Sofia é uma criança incrível. Tem a força da mãe e a determinação do pai. E a sabedoria da Clara", acrescentou ele, permitindo-se um sorriso. O comentário pegou Clara de surpresa, fazendo-a corar levemente. Apenas experiências compartilhadas. Todo mundo tem uma história de perda. Nem todo mundo sabe transformá-la em algo que ajude os outros. Rodrigo hesitou por um instante. Depois acrescentou: "Próximo domingo, mesma hora?" "Claro", respondeu ela, antes de descer os degraus da entrada. Rodrigo a observou afastar-se pelo caminho de pedras. Havia algo naquela mulher simples que o intrigava profundamente. Uma força serena, uma sabedoria que não vinha de diplomas ou títulos. Algo que o dinheiro não podia comprar. Nas semanas seguintes, os dias de memórias tornaram-se uma instituição sagrada na mansão. Sofia esperava ansiosamente por cada domingo, preparando perguntas sobre a mãe durante a semana toda. Rodrigo se surpreendia com a própria capacidade de falar sobre Mariana sem sentir que estava sendo rasgado por dentro. E Clara, gradualmente, deixava de ser apenas uma funcionária para se tornar uma presença essencial naqueles encontros. A facilitadora que sabia exatamente quando interferir e quando recuar. Foi numa dessas tardes, quase 2 meses depois da noite da febre, que o telefone de Rodrigo tocou durante uma história particularmente emocionante sobre o primeiro aniversário de Sofia. Ele olhou para o visor. Era Martin Gomes, seu braço direito na empresa. Normalmente, atenderia imediatamente, mas desta vez colocou o celular de lado. "Não vai atender?" perguntou Clara, surpresa. "Pode esperar", respondeu Rodrigo, voltando à história. "Algumas coisas são mais importantes." O olhar que trocaram naquele momento continha algo novo, um reconhecimento mútuo que ia além da relação empregador-funcionária. Sofia, absorta em enfeitar uma caixa de memórias com fotos da mãe, não percebeu a corrente silenciosa que se estabeleceu entre os dois adultos na sala. Na manhã seguinte, ao chegar para trabalhar, Clara encontrou a mansão empolvorosa. Empregados corriam de um lado para outro, o mordomo atendia chamadas constantes, e uma grande equipe de jardinagem descarregava ferramentas e mudas de plantas no quintal. "O que está acontecendo?" perguntou ao mordomo Alberto, que passava apressado com uma pilha de documentos. "O senhor Mendonça decidiu restaurar o jardim da senhora. Durante as semanas seguintes, o projeto do jardim se tornou o centro da mansão dos Mendonça." Contrariando os conselhos de seus assessores, Rodrigo não contratou um paisagista de renome, mas pediu acesso aos desenhos originais que Mariana havia feito, anos atrás. Sofia passou a dedicar suas tardes depois da escola, ajudando na plantação de mudas,
suas pequenas mãos cavando na terra fértil sob a supervisão carinhosa de Clara. Ela sabia exatamente onde queria cada flor, comentou Rodrigo numa tarde, enquanto observava o trabalho no jardim através da janela de seu escritório. Clara estava ao seu lado, analisando os esboços de Mariana. Dizia que cada planta tinha uma personalidade própria e precisava de vizinhos compatíveis. Clara sorriu, reconhecendo a sabedoria por trás daquelas palavras. Sua esposa parecia entender profundamente sobre equilíbrio, respondeu ela, traçando com os dedos o contorno de um canteiro projetado em forma de espiral. Este desenho não segue apenas estética, mas também considera o ciclo da água, a direção do sol, a ciência por trás da beleza. Rodrigo a observou com curiosidade crescente. Como sabe tanto sobre jardins? Meu pai era jardineiro antes de falecer, explicou Clara, com um leve sorriso. Trabalhava num parque municipal. Passei minha infância entre plantas. Depois, quando precisei deixar a faculdade de biologia para cuidar da minha mãe doente, os livros de botânica foram meu refúgio. A revelação pegou Rodrigo de surpresa. Em 6 meses, nunca perguntara nada sobre o passado de Clara, suas aspirações, seus conhecimentos. Para ele, ela havia sido apenas a faxineira, eficiente, discreta, uma função e não uma pessoa completa. Você estudava biologia? Clara assentiu, sem demonstrar amargura. Por 2 anos, sonhava em trabalhar com restauração de ecossistemas, mas a vida tinha outros planos. Naquela tarde, enquanto Sofia dormia sua soneca, Rodrigo tomou uma decisão impulsiva que surpreenderia qualquer um que o conhecesse profissionalmente. Ele, que nunca alterava sua agenda meticulosamente planejada, convidou Clara para caminharem pelo jardim em construção. Gostaria de ouvir suas impressões, justificou ele, tentando manter um tom casual. Se você tem conhecimento técnico, talvez possa sugerir ajustes. Clara hesitou. Havia limites invisíveis entre empregados e patrões, linhas que não deveriam ser cruzadas. Mas havia também algo no olhar de Rodrigo. Uma abertura, uma vulnerabilidade que não estava ali antes. Seria um prazer, aceitou finalmente. Enquanto caminhavam entre canteiros recém-demarcados, Clara falava com conhecimento e paixão sobre cada espécie, sobre técnicas de irrigação sustentável, sobre como certas plantas atraem polinizadores benéficos. Rodrigo a escutava com atenção genuína, fazendo anotações mentais, ocasionalmente compartilhando alguma história sobre como Mariana defendia apaixonadamente a inclusão de certas flores menos convencionais. Ela parecia ter um lugar especial no coração para as flores menos óbvias, comentou Clara, agachando-se para examinar o solo. Mariana sempre dizia que a beleza mais autêntica raramente é a mais ostensiva, concordou Rodrigo. Ela aplicava esse pensamento a tudo na vida. Algo na maneira como ele disse aquilo fez Clara olhar para ele com mais atenção. Havia uma transformação sutil, mas inegável em Rodrigo Mendonça. O homem rígido e distante dava lugar, gradualmente, a alguém mais reflexivo, mais presente. Quando chegaram a um pequeno banco de pedra semi-oculto por arbustos, Rodrigo indicou que se sentassem. Este era o lugar favorito dela, revelou ele. Vinha para cá nas primeiras horas da manhã, antes que a casa acordasse. Eu a encontrava aqui às vezes, completamente absorta, como se estivesse em outro mundo. Clara observou o lugar estrategicamente posicionado. Dali se podia ver todo o jardim, mas permanecia-se parcialmente escondido, criando uma sensação de privacidade acolhedora. É um lugar para contemplação, observou ela. É um refúgio. Algo que todos precisamos, imagino, respondeu Rodrigo, seu olhar encontrando o dela. Foi um momento breve, mas carregado de significado. 2 pessoas reconhecendo uma na outra algo familiar, uma compreensão mútua de perda e resiliência. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era como se palavras fossem desnecessárias naquele espaço sagrado, onde a memória de Mariana pairava como uma presença benevolente.
Quando finalmente se levantaram para voltar a casa, algo havia mudado entre eles. Uma barreira invisível havia se dissolvido. Nas semanas seguintes, a proximidade entre Clara, Rodrigo e Sofia cresceu naturalmente, como as plantas que agora floresciam no jardim restaurado. Os dias de memórias, aos domingos, se expandiram para incluir passeios no parque, visitas ao planetário que Mariana adorava, piqueniques no jardim agora exuberante. E em cada uma dessas ocasiões, Rodrigo notava como Clara se encaixava perfeitamente em suas vidas, não como substituta para o que haviam perdido, mas como uma presença que trazia sua própria luz. Foi Sofia quem, com a inocência brutal das crianças, verbalizou o que estava acontecendo. Clara, você gosta do meu pai? A pergunta surgiu durante um dos piqueniques no jardim. Rodrigo havia ido até a cozinha buscar mais limonada, deixando Clara e Sofia sozinhas na toalha estendida sobre a grama. Clara sentiu o rosto esquentar. Eu gosto de vocês dois, Sofia. Vocês são pessoas muito especiais. Sofia balançou a cabeça, insatisfeita com a resposta evasiva. Não assim. Gosta de gostar mesmo. Como nos filmes. Antes que Clara pudesse formular uma resposta, Rodrigo retornou com a jarra de limonada. Ele notou imediatamente o constrangimento no rosto de Clara e a expressão determinada de Sofia. O que aconteceu aqui? Perguntou, arqueando uma sobrancelha. Nada, responderam as duas em uníssono, provocando uma risada nervosa compartilhada. Mais tarde naquela noite, depois que Sofia adormeceu, Rodrigo encontrou Clara arrumando suas coisas para ir embora. Ela parecia diferente, pensativa, quase ansiosa. Está tudo bem? Perguntou ele, aproximando-se com cuidado. Clara respirou fundo. Senhor Mendonça, achei que tínhamos passado para me Rodrigo há algum tempo. Ele interrompeu gentilmente. Rodrigo, ela corrigiu. Acho que precisamos esclarecer algumas coisas. Por Sofia. Ele assentiu, indicando que ela continuasse. Tenho notado que... Clara hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Nossa convivência tem se intensificado nos últimos meses. E Sofia está interpretando isso de uma maneira... equivocada? Rodrigo completou, com uma expressão indecifrável. Clara baixou o olhar. Eu não usaria essa palavra, mas crianças fantasiam, criam expectativas. E não quero que Sofia se machuque se essas expectativas não corresponderem à realidade. E qual é a realidade, Clara? A pergunta foi feita em voz baixa, quase um sussurro. O coração de Clara acelerou. Aquela conversa havia surgido cedo demais, quando ela mesma ainda não compreendia completamente o que estava sentindo. A realidade é que sou sua funcionária, respondeu finalmente, mantendo a voz firme. A realidade é que vivemos em mundos completamente diferentes, e a realidade é que Sofia perdeu a mãe há pouco tempo e está vulnerável. Rodrigo deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Você está certa sobre Sofia. Ela precisa de estabilidade, de honestidade. Mas acho que está enganada sobre o resto. Clara levantou os olhos encontrando o olhar intenso dele. Durante 3 anos, vivi na mesma casa que minha filha sem realmente vê-la, continuou Rodrigo. Estava tão concentrado na minha dor que não conseguia enxergar a dela. Você mudou isso, Clara. Não só me ensinou a estar presente para Sofia, mas me lembrou que ainda estou vivo, que ainda posso sentir. Clara podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. Isto não fazia parte do plano. Ela havia aceitado o emprego na mansão dos Mendonça porque pagava melhor que outros lugares, porque precisava sustentar seu irmão mais novo na faculdade, não para se envolver emocionalmente com o patrão viúvo e sua filha. Isso é uma confusão de sentimentos, argumentou ela, mais para si mesma que para ele. Gratidão, admiração talvez, mas nada que... Clara, Rodrigo a interrompeu com suavidade. Estou acostumado a analisar situações complexas todos os dias, a tomar decisões difíceis baseadas em fatos, não em emoções. Sei diferenciar gratidão de algo mais profundo. Antes que Clara pudesse responder, o som do telefone de Rodrigo quebrou o momento.
Ele atendeu brevemente, seu rosto se transformando em uma máscara de preocupação. É o hospital, informou após desligar. Minha mãe sofreu uma queda. Preciso ir para São Paulo imediatamente. A tensão entre eles foi temporariamente suspensa pela emergência. Clara imediatamente passou para o modo prático. Vou arrumar uma mala para Sofia. Clara, Rodrigo segurou seu braço gentilmente. Esta conversa não acabou, mas precisa esperar. Ela assentiu, afastando-se para preparar as coisas para a viagem inesperada. Enquanto dobrava cuidadosamente as roupas de Sofia, Clara se permitiu, pela primeira vez, considerar a possibilidade que tanto a assustava. E se aquilo que crescia entre ela e Rodrigo fosse real? E se, contra todas as probabilidades, houvesse um espaço para ela naquela família reconstruída? Na manhã seguinte, a mansão parecia estranhamente vazia sem Rodrigo e Sofia, que haviam partido para São Paulo ainda de madrugada. Clara continuou suas tarefas habituais, mas cada cômodo parecia ecoar a ausência deles. Ao entrar no escritório para limpar, notou um envelope sobre a mesa com seu nome escrito na caligrafia elegante de Rodrigo. Com dedos hesitantes, ela o abriu. Dentro, havia um cartão simples com apenas uma linha escrita à mão. Algumas histórias merecem ser contadas até o final. Voltamos em uma semana. Clara guardou o cartão cuidadosamente. Durante os 7 dias que se seguiram, dedicou-se ao jardim com intensidade redobrada, como se cada planta cuidada fosse uma promessa para o futuro. Quando não estava trabalhando, visitava seu irmão no pequeno apartamento que dividiam, ajudando-o com os estudos e evitando mencionar as mudanças em sua vida emocional. Na véspera do retorno de Rodrigo e Sofia, Clara decidiu preparar uma surpresa. Com a ajuda de 2 jardineiros, finalizou um pequeno recanto no jardim, exatamente como nos desenhos originais de Mariana, mas com um toque pessoal, um canteiro em forma de borboleta, preenchido com flores azuis. Estava fazendo os ajustes finais quando ouviu o som de carro se aproximando. Eles haviam voltado um dia antes. O coração de Clara acelerou enquanto se apressava para a entrada da mansão, tentando parecer casual, profissional. Sofia correu em sua direção assim que a viu, abraçando-a com força. Clara, sentimos tanto a sua falta. Vovó mandou lembranças e disse que quer te conhecer. Clara lançou um olhar confuso para Rodrigo, que se aproximava mais lentamente, um leve sorriso nos lábios. Contei a ela sobre você, explicou ele simplesmente. Havia algo diferente em Rodrigo, uma resolução que não estava lá antes, como se a distância tivesse trazido clareza. Sofia, por que não vai ver se Alberto preparou aquele chocolate quente que você tanto gosta? Sugeriu ele à filha. A menina pareceu entender a deixa, correndo para dentro da casa após dar mais um abraço apertado em Clara. Quando ficaram sozinhos, Clara sentiu o nervosismo retornar. Como está sua mãe? Perguntou, buscando um terreno seguro. Melhor. Foi apenas uma torção no tornozelo, mas a idade faz tudo parecer mais dramático. Rodrigo se aproximou mais. Clara, estes dias longe me deram tempo para pensar. Sobre Sofia, sobre mim, sobre nós. Clara respirou fundo. Rodrigo, as diferenças entre nós só existem se permitirmos que existam. Ele completou. Durante anos vivi preso a convenções, a expectativas. Fiz fortuna seguindo regras que nem sempre faziam sentido para mim. Perdi Mariana sem entender realmente o que ela tentava me ensinar, que a vida é preciosa demais para ser vivida pela metade. Clara sentiu os olhos arderem com lágrimas contidas. E Sofia? Perguntou ela, com a voz embargada. Essa mudança toda é muita coisa para uma criança lidar. Rodrigo sorriu. Foi ela quem me deu coragem. No caminho de volta, perguntou se eu gostava de você, como nos filmes. Quando respondi que sim, ela apenas disse, finalmente, papai. A gente estava esperando você perceber. Um sorriso involuntário escapou dos lábios de Clara. Ela disse isso mesmo? Palavras exatas. Rodrigo riu suavemente. Parece que minha filha de 5 anos entende mais sobre o coração humano do que eu.
Ele pegou as mãos de Clara entre as suas. Não sei onde esta história vai nos levar. Sei apenas que quero descobrir, sem pressa, respeitando o tempo de Sofia e os seus limites. Se você quiser, Clara sentiu uma onda de emoções contraditórias. Medo, esperança, incerteza e, acima de tudo, um sentimento cálido que crescia dentro dela há meses, por mais que tentasse negá-lo. Tenho algo para te mostrar, disse ela finalmente, segurando a mão dele e guiando-o para o jardim. Quando chegaram ao canteiro em forma de borboleta, cheio de flores azuis cuidadosamente plantadas, Rodrigo parou, visivelmente emocionado. Clara, isso é para Sofia, na verdade, explicou ela, para que ela tenha um lugar especial onde possa se sentir conectada com a mãe. Mas também ela hesitou, uma promessa, de que algumas histórias, mesmo as improváveis, merecem uma chance. Rodrigo olhou profundamente nos olhos dela, reconhecendo a referência às palavras que ele escrevera no cartão. As borboletas azuis são mensageiras, disse ele suavemente. E também símbolos de transformação, completou Clara. De novas vidas emergindo de velhas estruturas. Naquele momento, Sofia veio correndo pelo jardim, uma xícara de chocolate quente em cada mão, Alberto seguindo-a com uma terceira xícara. Ao ver o canteiro de flores, a menina soltou uma exclamação de alegria. Olha, papai! Um jardim de borboletas azuis! Agora a mamãe pode mandar mensagens para nós sempre. Clara e Rodrigo trocaram um olhar significativo enquanto Sofia dançava ao redor do canteiro. Havia ainda muitos desafios pela frente. Preconceitos a enfrentar, histórias passadas a integrar, um futuro incerto a navegar juntos. Mas naquele momento, sob o sol de fim de tarde, com borboletas azuis começando a dançar entre as flores recém-plantadas, uma verdade simples se revelava. Às vezes, as conexões mais profundas nascem dos gestos mais singelos, quando menos esperamos e mais precisamos delas. 3 meses depois, em um domingo de Dia de Memórias, Sofia colocou uma foto nova na sua caixa de lembranças. Uma imagem de Clara e Rodrigo sentados no banco do jardim, com Sofia entre eles, todos sorrindo para a câmera. Ao lado da foto de Mariana, mamãe mandou vocês para cuidarem de mim, declarou a menina com a convicção inabalável das crianças. E agora eu cuido de vocês também. Rodrigo e Clara observaram, emocionados, enquanto Sofia fechava cuidadosamente a caixa de lembranças. Agora não mais um repositório de dor, mas um tesouro de amor em múltiplas dimensões. Naquela noite, quando Clara já havia se mudado oficialmente para a mansão, não mais como funcionária, mas como parte da família que se reconstruía, ela e Rodrigo sentaram-se no banco de pedra no jardim, sob um céu estrelado. Acho que entendo agora o que Mariana queria dizer, comentou Rodrigo, segurando a mão de Clara. Sobre os melhores momentos serem aqueles pelos quais precisamos lutar um pouco. Clara apoiou a cabeça no ombro dele, enquanto uma brisa suave agitava as flores do jardim. E sobre a beleza mais autêntica raramente ser a mais ostensiva. Uma única borboleta azul, fora de sua estação, dançou brevemente diante deles antes de desaparecer na noite. Coincidência ou não, ambos sorriram para o céu, silenciosamente gratos pelas mensageiras inesperadas que a vida às vezes envia, aquelas que nos lembram que, mesmo após as perdas mais profundas, o coração humano mantém sua surpreendente capacidade de florescer novamente. Algumas pessoas entram em nossas vidas por acaso, mas permanecem por escolha, sussurrou Rodrigo, beijando suavemente a testa de Clara. E naquela mansão, antes silenciosa como um mausoléu de memórias doloridas, agora ecoavam passos leves, risos sinceros e conversas ao anoitecer. Porque além do silêncio do luto, existe a música delicada da vida que insiste em continuar, não apesar das cicatrizes, mas através delas, transformando feridas em portais para um amor mais profundo e verdadeiro. Fim.